Terceiro domingo do Advento. Olhei para lá para procurar as velhinhas, estão aqui, né? Falta só uma. Estamos a uma semana do Natal. Quando estávamos no primeiro domingo do Advento, nós falamos sobre um tema, o Natal que nós não queremos. Hoje, pensando que o Natal que nós não queremos é, resumindo, o Natal sem Jesus, o Natal onde Jesus não é o centro, o Natal onde Jesus não tem espaço, onde Jesus não é o personagem único, não só o principal, mas único das nossas vidas. Eu queria falar hoje com você, usando o texto de Efésios, capítulo 4, onde nós vamos ler os versos 17 a 24. E quero trazer um tema para esta noite, dizendo o seguinte: não viva sem Jesus. Não viva sem Jesus. Se 2 semanas atrás nós dissemos que não é possível experimentar Natal sem Jesus, eu quero ampliar essa ideia hoje para os nossos corações, e eu quero dizer para mim e para você, nós não podemos viver sem Jesus. Nem Natal, nem qualquer outro momento das nossas vidas pode ser vivido sem Jesus. Jesus é o personagem que precisa ser principal na minha vida, não só na história. Não só o maior personagem da história, não só o maior personagem da humanidade, mas deixando tudo de lado, eu preciso ser capaz de colocar Jesus como aquele que vai ser essencial para o meu viver, dia após dia. Eu não posso viver sem Jesus. Eu não posso andar sem Jesus. Sem Jesus o meu viver vai ser diferente, o meu andar vai ser diferente. E então, eu quero olhar junto com você para esse texto. E eu quero chamar a sua atenção então, depois, para alguns trechos do texto que nós vamos ler. Efésios, capítulo 4, a partir do verso número 17, a palavra de Deus diz assim, irmãos: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Não viva sem Jesus. Em primeiro lugar, porque o texto vai dizer ali no versículo 17 que existia uma realidade nas nossas vidas. Existia uma realidade da qual nós fazíamos parte, ou a qual nós éramos participantes, que era o viver como gentios. O versículo 17, ele diz assim, que não vivam mais como gentios. Por quê? Porque esse era o nosso viver antigo. Era assim que nós vivíamos, todos nós tendo nascido pecadores, e então o receber Jesus no coração é fruto do não querer mais isso, não quero mais esta vida para mim, não quero mais continuar uma vida que foi a vida natural na qual eu nasci. Nascemos assim, nascemos pecadores. A palavra de Deus diz que nós nascemos destituídos
destituídos da glória de Deus, separados, afastados, não tendo o direito de ter comunhão com Deus na sua glória, por causa daquilo que nós cantamos, porque Deus é Deus santo. E a santidade de Deus, ela é agredida pelo pecado. Quando nós permitimos que o pecado continue sendo aquilo que é a nossa maneira de viver, nós então passamos a viver continuamente como vivem os gentios. E existem algumas expressões aqui que eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa perceber a palavra de Deus exemplificando o que é este tal viver como gentios. A palavra de Deus diz ali no versículo 17 ainda: lhes digo, no Senhor insisto, e isso é muito interessante. Não é só o escritor dizendo para a igreja lá em Éfeso: olha, quero dizer alguma coisa para vocês, eu quero insistir. Eu quero não apenas que vocês ouçam, não apenas que entre pelos ouvidos de vocês, mas que vocês realmente prestem atenção, que vocês deem importância, que vocês deem ouvidos e que não vivam mais como gentios. Por quê? Primeiramente, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O pensamento próprio. Eu vivendo com os meus pensamentos, que a palavra de Deus aqui exemplifica com uma expressão: inútil. O meu pensamento é inútil para conduzir a minha vida. A forma como eu naturalmente, desde que nasço e vou vivendo a vida, a forma como eu vou encarar o viver a vida, vai ser inútil. Por quê? Porque principalmente me leva cada vez mais para longe de Deus. Me leva cada vez mais para viver uma vida na qual eu sou o personagem principal. É quando eu vivo o egocentrismo. Estou centrado em mim mesmo. Eu me tornando o personagem principal da minha vida. Eu me tornando aquele que faz escolhas, aquele que toma decisões, mas tudo isso baseado num pensamento que é meu, que é próprio daquilo que eu sou humanamente falando. E a palavra de Deus então chama isso de viver na inutilidade dos nossos pensamentos. Foi assim com você, se você já recebeu Jesus no seu coração. Mas a palavra de Deus está aqui escrevendo para pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, todos aqueles que já receberam Jesus Cristo, já permitiram que Jesus Cristo passasse a fazer parte das suas vidas, receberam Jesus como Senhor, como Salvador nos seus corações, permitindo que Ele, o Senhor Jesus, controle todas as coisas. Lá em Romanos, a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Por quê? Porque o meu pensamento, o seu pensamento são inúteis para nos conduzir da forma mais apropriada. E eu queria dizer para nós isso: não precisamos mais depender daquilo que nós conseguimos. E se você conseguir entender isso, se você conseguir entender que você não fica mais limitado e dependendo daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, daquilo que você é capaz, daquilo que está nas suas mãos, você vai entender que o seu pensamento e tantas outras coisas que são próprias suas, elas não lhe adiantam, elas se tornam inúteis. O texto ainda continua dizendo que o entendimento é obscurecido. Versículo 18 começa dizendo assim: eles estão obscurecidos no entendimento. E aí então eu começo a entender uma imagem na minha mente: o escuro, a ausência de luz. Como seria? Eu lembro que uma vez, bastante tempo atrás,
Quando eu queria falar um pouquinho sobre a importância da luz, eu combinei com algumas pessoas durante esse momento da mensagem para apagarem as luzes. E aí então, quando eu falei alguma frase lá combinada, as luzes apagaram. O que você imagina que as pessoas fizeram? Antes de ter a chance de perceber que estava tudo certo, né, estava tudo combinado, algumas pessoas estavam lá fora. Já que estava mais perto da saída, já correu para lá, os outros ficaram agitados. É assim que nós vivemos quando estamos vivendo na escuridão. E a palavra de Deus fala então do entendimento obscurecido. Imagina você no escuro, escuro mesmo, tentando, buscando se guiar, se orientar, saber aonde você está, conseguir encontrar o caminho. Alguns de nós vão ter dificuldade até mesmo com a claridade, com a luz natural. Imagina se a luz não estiver presente. E aí então eu me lembro de Jesus Cristo dizendo de si mesmo: eu sou a luz. De quem? Do mundo. Eu sou a luz do mundo. Por isso, quando agora há pouco eu disse que você não precisa mais viver de acordo com aquilo que são os seus recursos próprios e naturais, automáticos, eu queria dizer também que você não precisa providenciar para si a luz. Você não precisa se preocupar qual vai ser a luz. E algumas pessoas de vez em quando usam essa expressão: eu estou perdido, me dá uma luz aí. Eu preciso de alguma coisa que clareie o caminho, para que eu possa fazer escolhas, para que eu possa tomar decisões. E falando ainda da forma como vivem os gentios, a palavra de Deus diz que eles têm o seu entendimento obscurecido. Talvez, mesmo havendo luz, é como se eu e você estivéssemos de olhos fechados, ou vendados, ou com algum tipo de dificuldade na nossa visão e não conseguindo perceber a luz. Meus irmãos, quando a palavra de Deus está dizendo que essa era uma realidade antiga, já passada, ela está dizendo também para dizer para nós assim, não viva mais desta forma. Isso me faz entender então que mesmo eu não sendo mais obrigado ou tendo apenas isso como opções da vida, muitas vezes eu ainda acabo tornando essa a opção da minha vida. Por isso a palavra de Deus diz: não faça mais, não viva mais desta maneira. Significa que não é um processo automático. Agora, querendo ou não querendo, determinadas coisas vão acontecer. Não, depende do meu esforço, da minha entrega, da minha decisão de eu não quero mais determinadas coisas para a minha vida. Aquilo que eu era, a forma como eu vivia, a forma como eu via a vida, a forma como eu encarava todas as coisas, a forma como eu entendia as coisas, era forma de um pensamento obscurecido, um entendimento que não conseguia enxergar. Era tudo o que nós tínhamos em um determinado tempo da vida. A palavra de Deus ainda vai continuar dizendo: separados, versículo 18 ainda, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. A outra característica que eu quero lembrar você, que é a característica dos gentios e a forma de viver dos gentios, que a palavra de Deus está dizendo: não viva desta maneira, é a ignorância. Num determinado momento, a palavra de Deus diz assim: meus irmãos, não quero que ignoreis. E a palavra de Deus está aqui, e todos nós temos acesso a ela, porque Deus não deseja que nós sejamos ignorantes, ou que nós deixemos de ter conhecimento de Deus. Conhecimento da realidade própria de nós mesmos, a realidade daquilo que Deus tem nos oferecido. E o versículo diz que muitos estão ainda separados da vida de Deus porque não conhecem,
Quantos à nossa volta estão longe de Jesus porque não sabem de Jesus? Quantos à nossa volta ainda não receberam o sacrifício de Jesus para resgatar os seus corações, porque não sabem de um Jesus que morreu, que se sacrificou e que já realizou a obra de resgate dos nossos corações? Quantos de nós também ainda estão vivendo na ignorância? Por quê? Porque deixam de buscar. Quantos poderiam estar aqui nesse momento, mas preferiram outras coisas? Quantos de nós escolhemos ao longo da semana que se passou várias coisas, mas deixando de lado o buscar, o estar na presença do nosso Deus? E assim, não só nos tornamos ignorantes, mas permanecemos muitas vezes na ignorância. E ainda, versículo 18 termina dizendo: tudo isso devido ao endurecimento do seu coração. Outra marca do viver do gentio é essa: um coração duro. Um coração que não se abre, um coração que não se amolece, um coração que não abre mão, um coração que não consegue deixar alguns costumes, algumas formas de ver e entender todas as coisas, e continuam então com o coração endurecido, muitos e muitos. E o versículo 19 ainda vai falar de algumas outras características. Ainda ele vai dizer: tendo perdido toda a sensibilidade. Quantas e quantas vezes também nós nos pegamos ainda vivendo insensivelmente, insensíveis a tantas coisas ao nosso redor. Quantas e quantas vezes nós endurecemos o nosso coração, não permitimos que nada nos toque, e aí então o versículo ainda diz o seguinte: eles se entregaram à depravação, outra característica do viver dos gentios. Tudo isso é normal e é natural para aquele que não tem um Deus, que não conhece a Jesus, aquela pessoa que ainda não conseguiu entender que não precisa mais viver desta maneira. E é por isso que a palavra de Deus diz: não vivam mais. Olhando para trás, eu e você precisamos entender e reconhecer que tudo isso já foi, sim, a nossa forma natural de viver. Nascemos assim. Nascemos dentro desta condição, e a palavra de Deus então está nos dizendo: deixa tudo isso para trás. O versículo 19 ainda termina dizendo: cometendo com avidez, não esporadicamente, mas com avidez, com vontade, com força, com dedicação, com entrega, cometendo toda espécie de impureza. Mas existe, irmãos, uma nova realidade. E o versículo 20 até o versículo 24 vão falar dessa nova realidade. Versículo 20 diz assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, esta nova realidade, este novo aprendizado, ele é primeiramente o aprendizado de Cristo, é o aprendizado do Evangelho, é aquilo que você encontra quando você abre a sua Bíblia, é aquilo que você ouve quando você vem à igreja, é aquilo que você aprende quando você vem à escola bíblica dominical, é aquilo que você ouve em todos os nossos cultos, quando a palavra de Deus é explanada. É o aprender de Cristo, aprender o Evangelho, aprender a verdade. Veja, o versículo 21 diz: de fato, vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Deixando de lado aquilo que era o viver normal e natural, é importante que nós sejamos capazes de buscar esse novo
essa nova maneira de viver, vivendo o Evangelho de Cristo, vivendo baseados na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vai continuar libertando cada vez mais. Vai nos libertar de nós mesmos, vai nos libertar das influências das outras pessoas ao nosso redor. Vai nos fazer entender que existe uma nova vida. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir daquele velho homem que vai se desfazendo, vai sendo corrompido, mas também a serem renovados no seu modo de pensar. Essa renovação, essa vida diferente, essa vida nova, essa renovação que vai acontecendo no dia a dia, que vai acontecendo passo a passo. É isso o que Deus espera para mim e para você. E é por isso então que eu quero ler, e eu quero que você acompanhe a partir do verso 22, o 22, o 23 e o 24. Quero ler e eu quero pedir que você acompanhe aí. A palavra de Deus diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Falamos sobre isso agora. Esse velho homem que se corrompe por desejos enganosos e aí também foram ensinados, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem que é criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Qual vai ser o resultado disso tudo? É eu e você sendo semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Duas grandes realidades que Deus tem para nós e que Deus espera que nós aceitemos como a nossa nova maneira de viver. Você que foi batizado nesta noite e que tem uma vida inteira para dar testemunho dessa nova forma de viver, para experimentar dia após dia essa nova forma de viver. Hoje eles foram batizados e antes disso eles disseram: a minha vida foi de uma determinada maneira, agora eu tenho uma vida nova, eu tenho uma vida diferente, agora eu estou aqui. Alguém disse isso. Ou seja, estou aqui, estou disposto, estou aberto, querendo muita coisa, e tudo isso nós precisamos continuar querendo, meus irmãos. Não pode fazer diferença se o seu e o meu batismo já se passou há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30, 50, 60 anos. Nós precisamos continuar querendo esse mesmo resultado. E eu quero então trazer algumas expressões que vão ser diferentes quando nós aceitamos esta vida nova nas nossas vidas. Primeiro, Jesus será o dono de absolutamente todas as coisas. Ele vai ser o dono de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você faz. Ele vai ser o dono do seu coração, Ele vai ser o dono de todas as suas intenções, de todos os seus desejos. Por quê? Porque é Jesus quem vai estar reinando lá na sua mente e aqui no seu coração. É Jesus que faz com que todas as outras coisas sejam consideradas como nada. O apóstolo diz isso em determinado momento: e todo o restante eu considero como se não fosse nada, porque eu tenho Jesus, porque eu tenho uma nova vida, e eu preciso considerar esta nova vida como essencial, como especial. E Jesus então vai ser aquele que vai estar vivendo no seu lugar. Não haverá mais espaço para nós mesmos. Jesus será tudo em todos, em cada um de nós. E eu quero encerrar lendo um texto
lá em Colossenses, capítulo 1. Vou ler a partir do verso número 15. Colossenses, capítulo 1, do verso número 15 em diante, eu vou ler, e a palavra de Deus diz assim, preste bem atenção, falando sobre Jesus, enaltecendo o Senhor Jesus, falando desse Jesus que eu disse que vai ser tudo em nossos corações. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Nele, pois, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele é que tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, o que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é o Jesus, sem o qual o Natal não pode acontecer. Não existe Natal sem Jesus, mas não é qualquer Jesus. Não é um Jesus que eu vou considerar como o suficiente para mim, mas é aquele Jesus que a palavra de Deus me apresenta. Aquele que é tudo em todos. Não só por alguns momentos, não só por alguns instantes, mas todos os dias na vida de cada um de nós. Por isso, eu repito, não viva sem Jesus. Não só o Natal, mas todos os dias da sua vida. Coloca Jesus como aquele que é a razão de todas as coisas. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Obrigado, Deus, muito obrigado. Obrigado porque não viver sem Jesus é o grande privilégio que nós temos. Obrigado a Deus porque a vida de Jesus, que faz toda a diferença para cada um de nós, começa, ó Deus, naquela noite de Natal, numa manjedoura, Jesus Cristo sendo colocado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Emanuel que deixa o seu lugar nos céus para estar comigo, com cada um de nós, e nós te louvamos por isso, ó Deus. E nos ajuda, Senhor Deus, a não vivermos sem Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a nem mesmo nos esforçarmos para ver até onde conseguiríamos ir sem Jesus. Nos ajuda, Pai, a reconhecer que sem Jesus nós de fato não somos nada, não conseguimos. Então, Pai, nos capacita para tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.